E aí, galera, estamos aqui mais uma vez no mesmo bate-canal, literalmente, no mesmo bate-lugar. Como vocês sabem, eu sou Patrícia, eu criei esse canal para falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. E tô aqui mais uma vez com a Camila, minha cunhada. E a gente vai falar agora sobre os pontos negativos ou os contras da cirurgia bariátrica, na nossa opinião. A Ká fez sleeve, eu fiz bypass e nós juntamos aí o que, na nossa opinião, é a parte negativa, né? Sim. Os pontos negativos da cirurgia. Então, se você quer saber dos pontos negativos, se você faz ou não faz, continua assistindo aí. Essa é a hora. Exatamente, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá? Primeiro ponto negativo da cirurgia bariátrica, na nossa opinião. Isso aqui foi unânime, né? É. O primeiro ponto foi assim: dieta líquida pré e pós-operatória. Pré porque a Ká teve que fazer, pré, e pós nós duas fizemos, né? fizemos. Quer falar um pouquinho da dieta pré? A dieta pré pra mim foi uma dupla tristeza, porque eu tinha a data marcada pra fazer a cirurgia. Normalmente se faz uma semana antes, 4 dias antes, uma coisa assim, de dieta líquida já pra você ir acostumando e tal, e também conseguindo perder um peso e acostumando com a própria dieta. Então eu fiz essa uma semana, aconteceu um problema no meu plano. E eles cancelaram a minha cirurgia para depois de 2 semanas, ou seja, eu fiz duas vezes, 2 dietas líquidas. Então a primeira vez foi muito sofrido. Foi. Você lembra? Eu queria desistir. Toda hora eu queria que o plano ligasse para não dar certo, mas ele só ligou no último dia da dieta, um dia antes de eu fazer. E um dia antes ele falou Que não ia dar certo. que não ia dar, porque o convênio, enfim, né, problemas de convênio. Mas aí eu tive que esperar mais 2 semanas e depois eu Fez outra dieta líquida. refiz a dieta líquida. E no pós, nós duas fizemos. E isso é uma forma de vocês verem também que cada equipe adota um método, né? A Ká teve que fazer dieta líquida pré-operatória. Eu não tive que fazer. Então, cada equipe, cada médico tem um método. A pós-operatória, nós duas fizemos. Todos têm que fazer, ninguém não tem como fugir. Isso vocês não vão fugir, tá? Pode variar a data, que era isso que eu ia falar. A Ká teve que fazer 15, né? 15. Eu fiz 15 dias de líquida. E eu fiz 30. Então, isso varia também. Vocês não vão fugir da dieta líquida. Não. Mas pode ser que tenha aí um pouquinho de diferença nas datas, né? Na quantidade de dias. Acaba que a gente teve também diferença, porque a minha é sleeve, que é um pouco menos agressiva, e a da Paty é a bypass. Então, a bypass você retira, né, Paty, mais do estômago. Então, na sleeve você tira uma parte do estômago, então aquela parte sai e fica ali como se fosse uma bananinha. E essa bananinha fica com 150 de ml para consumir. Então, a sua recuperação é um pouco melhor. Já da Paty, que foi bypass, que foi a bypass, tem desvio do intestino, é um pouco mais delicado e tudo mais, foi um período maior. Tem gente também, meu próprio noivo também fez bypass e fez 21 dias de dieta líquida. Então, assim, não encanem, sabe? Vai ter dieta líquida? Vai, mas cadê? Tivemos um terremoto. O caminhão que passou tremeu aqui. Passou aqui, tremeu. Então, não encanem, vai ter dieta líquida, só que a quantidade de dias vai variar conforme o seu médico, a sua nutricionista, a sua equipe no geral, tá? O importante é você sempre confiar na sua equipe. Se você fez todos os seus exames, aquele corpo de pessoas, né, de profissionais, disse que você vai fazer 21 dias, faça 21 dias. Se ele falou, você não vai precisar fazer a antecipada, que foi igual eu fiz, você não vai precisar, porque você tem uma série de fatores. A Patrícia não precisava emagrecer tanto quanto eu, enfim, o médico dela achou que não tinha necessidade. Se ele falar que você tem que fazer 10 dias antes, faça 10 dias antes. Se ele falar Faça Então, assim, confie na equipe que você está trabalhando. Fazer com essa equipe, você provavelmente vai pesquisar. Então, pesquise e tenha segurança para que tudo que eles falarem para você fazer, você acate sem ficar com dúvidas ou muitos questionamentos. Exatamente. E essa parte é muito difícil porque, por exemplo, a Ká fez 15 dias, eu fiz 30, e é um período que você não mastiga, que você só fica no líquido, naquele caldinho de frango, que você cozinha o frango, tira a água e toma a água do frango, ou seja, aquela beleza, né?
E realmente você sente muita falta, né? A Cá sonhou com pão de queijo. Eu sei com pão de queijo, vou contar daqui a pouquinho. E a minha irmã sonhava que eu comia coisa. Ela sonhou que eu tomava coca, que eu comia fine, enfim. Tudo que você amava. Que eu amo. Amava, né? Mas é uma fase muito difícil e a gente tem que ter jogo de cintura mesmo. Mas foi unânime aqui entre a gente que é a fase mais hard. crítica, Um dos pontos mais difíceis da cirurgia bariátrica, com certeza, é a dieta líquida. Segundo ponto negativo, que também acho que foi unânime, né, entre a gente. Unânime, 2 pessoas, né? A queda de cabelo. A queda de cabelo também é uma fase muito, muito tensa. É como o meu noivo fez há 3 anos, depois a minha cunhada, irmã dele, fez depois de 6 meses, depois a Cá fez, e eu fui a última a fazer, assim, da família. Então eu tava super de boa, falar, não, eu sei que vai ter queda de cabelo, do cabelo do Ti caiu, da Lala caiu, da Cá caiu, tô super ciente, tô tranquila. Só que não. Gente, quando começa a cair o cabelo, é desesperador. É muito desesperador. Então você sente a Carolina Dickman da Nossa, novela. Só falta a música, porque você tá lavando o cabelo, quando você faz assim, cai um tufo. Você fala, ok, um tufo. Quando você faz assim, cai outro tufo. E você vê caindo do bulbo. Quando você puxa, não é um fio ou outro embolado, é uma mecha quase. Então, assim, realmente dá um certo desespero. Você acha que você vai ficar careca, você quase fica, mas depois ele cresce, ó. Eu já tô aqui depois de quase 1 ano e meio de cirurgia e o cabelo volta, né? Então a Paty tá com um pouco menos de cabelo. Exato, mas tá voltando. Mas tá voltando, tá viva, tá magra, tá linda. Então, assim, isso que importa. E é uma fase também que a gente tem que manter a calma, porque varia muito. O Ti teve queda de quase 2 anos, a Lala teve queda de 6 meses, a Cá vira e mexe e cai conforme a vitamina. Eu tive queda de 1 mês. Então é um período que vai variar de organismo para organismo, conforme alimentação, absorção e tudo mais. Então, força na peruca, literalmente, se tiver peruca. E é engraçado porque, assim, eu fiz a sleeve, então eu tive que tomar a vitamina por 1 ano. Então, deu 1 ano, eu já não precisava mais tomar a vitamina. No caso da Paty, ela vai ter que tomar pro resto da vida, porque teve esse desvio que faz ela ter 50% de absorção. Então, quando eu comecei a dar uns 8 meses, eu meio que sabotava. Isso não é bacana fazer, porque quando você toma vitamina, você tem um emagrecimento contínuo e saudável. Mas a pessoa, né, ela quer burlar, enfim. E aí eu parava de tomar a vitamina. Quando eu parava de tomar a vitamina, eu emagrecia mais rápido, só que meu cabelo caía desesperadamente. Aí quando eu via que meu cabelo tava caindo muito, eu voltava assim, tomar a louca da vitamina. E aí voltava. Mas assim, isso tem prejuízo pra saúde, né? Não indico fazer isso. E então é um conselho de quem fez e não é saudável. Depois eu tive que fazer reposição de vitaminas, enfim. Mas quando eu não tomava vitamina, caía demais o cabelo. Então não deixe de tomar vitamina. Exatamente, acompanhe sempre. Isso mesmo. Terceiro ponto negativo aí da cirurgia bariátrica. Dumping / crise de hipoglicemia. Tá separado direitinho, porque a Cá tem dumping, né? E eu tenho crise de hipoglicemia. Quer falar um pouquinho do dumping? Eu tenho um dumping muito controlado. Não chega nem perto do que a Paty ou pessoas que a gente conhece que fizeram bypass tiveram. Então, assim, acreditamos que quem faz bypass tenha muito mais dumping do que quem faz sleeve. Sleeve é um tipo de dumping muito, muito, muito suave, mas já é alguma coisa que te dá mal-estar. Então, no começo, o dumping que eu tinha era por tomar, sei lá, 15 ml, acho que é 15 ou é 5 ml da sopinha. Então só aquilo já me dava um suador, me dava mal-estar, cai a pressão, assim, é bem complicado. E aí quando você começa a comer alimentos sólidos ou doce, que você já pode inserir doce, o dumping que dá é muito enjoo. Então eu fico com muito enjoo, eu começo a meio que cair a pressão e tal. Mas assim, pelas pessoas que a gente conversa de dumping que fez a bypass, a Paty vai falar melhor, eu acho que o dumping é muito mais generoso. Mas também quebra o tabu de que quem fez sleeve não tem dumping. Isso, como a gente falou, varia de organismo para organismo. Mas a Cá é um exemplo que fez. Sim. E tem até dumping hoje. Exatamente. Já eu já tive dumping, assim, pouquíssimas vezes. O que eu mais tenho é crise de hipoglicemia. O que acontece?
se eu como algum doce, tipo, como muito doce de uma vez só, minha glicemia sobe muito rápido e desce muito rápido. Só que eu só sinto quando ela desce. Então, realmente é uma sensação que eu falo, amor, o tablet fica pra você, tá bom? Porque eu acho que eu vou morrer, entendeu? É realmente uma sensação muito ruim. Você não tem força nem pra segurar o celular. Então, por isso que é muito bom controlar a questão do doce. E é por isso que eu mantenho uma dieta também tão restrita. Porque se eu como doce sempre, eu tenho crise de hipoglicemia sempre. E é uma sensação muito ruim. Próximo ponto negativo, na nossa opinião, da cirurgia bariátrica, que é o efeito platô / comparação. Chega um momento, gente, que a gente dá uma estacionada, sabe? No emagrecimento. Dá uma estacionada, ou então emagrece pouco no mês, emagrece 1 quilo, e aí a gente começa a se comparar que, ai meu Deus, a outra pessoa emagreceu mais. Faz N perguntas no grupo, gente, quem tem 1,60 que operou com tantos quilos e... Sabe? Então é uma coisa que a gente acaba entrando numa neurose bem forte. Né? Porque no começo a perda de peso é muito rápida e muito gradativa. E aí chega um momento que o seu corpo encontra um equilíbrio. Não necessariamente você vai chegar no seu peso ideal, mas o seu corpo, como ele estava muito pesado, ele encontra um equilíbrio dentro daquele peso ali, que é quando ele enxerga que ele está mais saudável, né? Que ele entende que ele está mais saudável. E aí você estaciona ali e só com muita perseverança que você consegue ir avançando os pesos, mas assim, é uma coisa que demora um tempo, não é igual aquele tempo que em 1 ou 2 dias você já conseguia ver algum resultado. De fato, os resultados demoram muito para acontecer, mas essa é a fase da consolidação. Exatamente. Então, quanto mais tempo você demora, mais aquele peso realmente vai consolidar. Vai se estabilizar. Vai se estabilizar. E é muito ruim você fazer comparações, porque, por exemplo, na minha cirurgia, de fato, eu tenho uma menor perda de percentual de peso, porque você tem mais ingestão de calorias, eu não tenho os 50% da quebra, né, dessa ingestão de gorduras, por exemplo, porque eu já tenho a ingestão e a digestão normal daquilo, então eu absorvo tudo que eu como. Já a Paty fez um outro procedimento que para ela era o melhor que o médico dela escolheu, então acaba que ela tem menos absorção e ela consegue emagrecer mais rápido. Então assim, eu não sei de fato se eu conseguiria assim, a gente conseguiria, né? Mas eu acho que eu sofri muito, porque os 15 dias que eu fiquei na dieta líquida, pra mim, foram muito sofridos. Então, aquela parte que a Patrícia falou, que eu sonhei com um passarinho, eu, de fato, sonhei com um passarinho, pão de queijo. Então, eu estava, no primeiro dia, tava muito bem, tava ótima. No segundo dia, eu falei, eu sou muito forte. Vou assistir Masterchef, vou assistir canais de culinária. E aí, eu comecei a assistir. Falei pra minha mãe que tava tudo bem. Só que eu acordei na quarta-feira pensando em comida. Então eu pensava, Outback, batata frita, hambúrguer, pizza, massa, pão, tipo assim, o tempo inteiro era um looping de comida, assim, ó, sem pausa. E aí aquele desespero, aquela vontade de comer, minha mãe entra com o meu almoço, copinhos de sopa líquida horrorosa, e aquele cheiro que você já não aguenta mais. Você tá assim no segundo dia e você não aguenta mais, porque eu já tinha feito a semana anterior, então eu já não aguentava mais. E aí ela entrou com aquilo, aí eu olhei aqueles copinhos, eu sabia que aquilo ia tomar, ia me dar dumping, eu ia suar, eu ia querer desmaiar. E aí eu tomei o primeiro copinho e eu comecei a chorar. Eu chorava, eu falei, meu Deus do céu, não devia ter feito essa cirurgia, agora eu tenho que ficar passando por isso. E aí eu fui, encostei na cadeira, falei, não, preciso me acalmar, porque agora eu já fiz, não tenho o que fazer mais. Não é igual o bypass que você tem como reverter, não revertam, mas dá pra reverter. O meu não tem como, cortou, já era. Tirou, jogou fora. Então, eu fui e falei, calma, acorda, você vai sobreviver. E aí eu tava lá pensando, aí começou a vir imagens de passarinho na minha cabeça, flores, e aí eu vendo os passarinhos e puf, do nada o passarinho se transforma num pão de queijo. E aí pensa, eu comecei a chorar mais ainda, que eu falei, meu Deus do céu, não vou conseguir nunca mais parar aí, vai ser um looping de comida o resto da minha vida. E passou. E nos outros dias isso foi melhorando. Busquei ajuda com pessoas que já tinham feito. Então essa fase é muito importante ter alguém te apoiando, porque parece uma coisa ridícula, mas assim, quem sofre sabe o peso que é e sabe o quanto a comida é reconfortante, e ali você não tem mais o seu apoio foi embora. Já foi embora. Exatamente. Então, assim, é desesperador, mas passa e depois é só alegria. Exatamente. E é normal bater esse arrependimento, assim. Acho que todo mundo, nos primeiros dias, ou quando sente aquele cheirão de McDonald's, de alguém comendo, fala, meu Deus,
que merda que eu fiz da minha vida, sabe? Porque você fica achando que nunca mais você vai poder comer. E você pode. Seu estômago depois, ele deve voltar ao tamanho normal de um adulto. Então, assim, você vai poder comer. Só que você vai ter algumas restrições. Você tem que ter alguns cuidados. Não pode viver comendo porcaria, né? Não é nem saudável. Mas a vida volta ao normal. Nós garantimos. E fechando essa parte do efeito platô, é normal, depois volta a emagrecer. Tem gente que fica 3 meses sem emagrecer, de repente emagrece mais 10 quilos rapidinho. Sim. E vida que segue, só não pode desistir, abrir mão e voltar a comer tudo de uma vez. Mas efeito platô passa, tá? Quinto ponto negativo, esse é bem negativo, né, da cirurgia bariátrica, é a flacidez. Muitas pessoas falam, nossa, Patrícia, você não ficou flácida nem na perna, nem na barriga. Realmente, não fiquei. Mas se vocês vissem meus peitos, galera... ia tomar um susto, viu? Fica flácido pra caramba, né? Eu fiquei flácida, obviamente. O tchauzinho agora é aquele tchauzinho mais contido. Não pode dar aquele tchau caloroso. Porque eu também não faço academia. Eu acredito que se você faz academia, eu deveria ter aproveitado a minha época de emagrecimento. Então, quem faz sleeve... deixe aquele 1 ano de fato pra você emagrecer. Eu não fiz isso. Eu devia ter me preparado psicologicamente, emocionalmente pra ter aproveitado igual a Paty fez. Então não deu 1 ano, a Patrícia já tinha perdido todos os quilos. Deu quanto? 38 quilos. Eu perdi ao todo uns 35 quilos, mas eu preciso perder ainda mais uns 10 quilos. Então, agora eu tenho que fazer por mim, porque em 1 ano a cirurgia sleeve, ela não perde um pouco do efeito. Então, aquele emagrecimento com a ajuda da cirurgia tem 1 ano, ela tem data de validade. Então, aproveite esse tempo que você tem para realmente tirar esse 1 ano para você chegar no seu foco, né, no seu objetivo. Como eu não fiz isso, hoje eu tô tendo que correr muito mais para conseguir emagrecer e chegar no peso que eu quero, que é o meu peso ideal para minha altura, inclusive. Então, a questão da flacidez, para quem não faz nenhum procedimento estético, para quem não faz academia, ela acontece. É normal, inevitável. É inevitável e é muito ruim, mas... você perdendo peso e com saúde, eu acho que é o que você tem que ter mais foco. Eu acho que é uma questão meio que secundária, né? Você adquire saúde, mas tem flacidez. Só que o que é mais importante, na minha opinião, é ter saúde. Flacidez a gente cuida de uma forma ou de outra, sabe? Seja com cirurgia reparadora, seja com academia, seja com procedimento estético. Cada um vai encontrar aí o seu ponto de equilíbrio. Mas que é chato, efetivamente é. É chato. Né? Mas ok, faz parte. Faz parte. Sexto ponto negativo da cirurgia bariátrica. Que chega um momento que assim, a gente começa a perder roupa. Aí vai perdendo a roupa. Só que você fica num limbo. Porque você perde as roupas que você tinha, só que não dá pra comprar roupas novas, aí você usa aquela roupa que tá meio larga, meio, sabe, meio estranha. Manda apertar. Manda apertar, você tem experiência nisso, Tenho muita experiência. E fica, tipo, você fica sem saber o que fazer, sabe? A sua roupa vai ser por um bom tempo calça leg, porque é o que vai mais te servir, né? A Ká cometeu uns gafes. Umas gafes. Muitas gafes até hoje. Então, assim, eu comecei a emagreci. Quando eu deu 15 quilos, eu falei, meu Deus, eu tô sem roupa. E eu não queria comprar, porque ainda tinha muitos quilos pra emagrecer. Falei, vou reformar. E aí eu gasto, sei lá, metade do que eu gastaria menos da metade do que eu gastaria comprando. Então eu levei todos os meus shorts jeans, todos os meus vestidos, todas as minhas calças, mas assim, todas. E eu falei, eu preciso dessas roupas porque o meu guarda-roupa está aqui. E eu fiz a primeira reforma nas roupas. E aí passou mais, sei lá, 2 meses, já tinha emagrecido mais uns 5 quilos. E aí você perde quilo e você também perde medida. Então você, de fato, acaba emagrecendo mais. Você fica mais fina. Então, assim, tudo que eu apertei da primeira vez, eu tive que reapertar. E aí pensa que a minha costureira não era a melhor costureira do mundo. E eu tinha avisado, detalhe, ela tinha avisado pra ela não apertar. Ela tinha avisado. E aí eu fui e apertei de novo coisas que eu não tinha usado nem da primeira vez. E eu fui e ainda apertei de novo. Conclusão, não usei. Recentemente fiz uma limpa no meu guarda-roupa. Algumas roupas eu já doei. Enfim, não aperto.
correta. Então escolham, né? Se você tá no período de inverno e você sabe que você ainda vai emagrecer no inverno, pegue as roupas de inverno. Se você tá no verão, vai nas roupas de verão. Assim, é uma coisa bem óbvia. Mas eu acabei achando que ia emagrecer tudo em um dia só, enfim. Então eu perdi muita roupa, porque eu quis apertar tudo e acabei não conseguindo nem usar. E, assim, uma sugestão que eu deixo aqui, se você conseguir doar, se você tiver condições de comprar outra roupa e tudo mais, legal, faça doação. Eu doei algumas e outras eu fiz troca. Tem vários grupos no Facebook de troca de roupas, e aí você pode efetuar essa troca por roupas menores e pessoas que também estão precisando do tamanho que você está usando, e aí efetua a troca e vai fazendo isso, porque é uma forma também de conseguir roupa aí sem gastar tanto. Verdade. Próximo ponto na nossa listinha aqui é um ponto bem chatinho, né? Que é julgamento / preconceito. Por que julgamento e preconceito? Parece que as pessoas nunca estão satisfeitas. Quando você tá gordo, você sofre preconceito por estar gordo. Quando você opta por buscar uma ajuda, você sofre preconceito por ter buscado ajuda. Ah, mas por que você fez isso? Você não precisava. Nossa, mas você é tão linda de rosto. Nossa, só fechar a boca. É só fechar a boca. Exatamente. É péssimo. Então isso tem de monte, né? Sim, acho que até hoje. Até hoje. E quando viram e falam: ah, você emagreceu 38 quilos, que legal, como que você fez? Nossa, eu fiz cirurgia bariátrica. Ah, pensei que fosse na raça. Menino, você não sabe como precisa de raça pra fazer isso aqui, velho. É bem difícil. Então vai fazer lá a cirurgia bariátrica pra você ver. Faz 30 diazinhos de dieta líquida, depois a gente conversa. Dá vontade de falar isso, sabe? Mas acho que o julgamento e as pessoas apontando o dedo, falando que você não precisava, você nem é tão gordo, é só fechar a boca. Eu acho que o pior é só fechar a boca. Não é só, porque se fosse só, você não estaria com quase 30 anos gordo, obeso. Então, assim, quem tem obesidade não opta, já é uma coisa, já é uma doença. Então, você tem dependência da comida, a comida, ela é seu ponto de equilíbrio, enfim, para outras carências que você tem. Então, são outras coisas que te levam a ser obeso. E por isso que quando você decide e vai passar pelo corpo de médicos, um dos médicos é o psicólogo, para saber se você tem algum tipo de compulsão, que aí você nem é indicado fazer uma cirurgia bariátrica. Trata antes a compulsão para depois fazer a cirurgia bariátrica. Né? Então, não julguem. Não julguem. O 8º item tem muito a ver com o item anterior, que a gente colocou aqui entre aspas, fiscais de prato. Porque o que chove de gente falando... A gente não pode ir numa festa, né? Que aparece... Nossa, mas você pode comer pão? Você pode comer salsicha? Você pode comer tudo isso que você tá comendo? Tipo, como se a cirurgia bariátrica limitasse completamente a nossa ingestão de alimentos, sabe? Mas é uma coisa que, assim, eu até entendo, porque quando outras pessoas fizeram a cirurgia bariátrica, falaram, mas eu como McDonald's. Você come McDonald's? Então, é novo. A cirurgia bariátrica, ela vem cada vez mais crescendo, porque hoje os médicos entendem que não é só perda de peso, é saúde. Então, assim, acho que quanto mais pessoas fizerem, mais as pessoas vão se conscientizar que é uma forma de você conseguir ajudar e motivar uma pessoa para perder peso, e vão saber entender os prós e os contras, entender quais são as limitações de uma pessoa ou não, porque no caso da Patrícia ela tem 0 limitação, só no doce se ela exagerar ela passa mal, mas no resto ela come igual um pedreiro. Essa barriguinha aqui, querido, aguenta muito, vai pra perna, vai pra boca, não sei pra onde que vai, sei que vai. Então é uma questão que às vezes acho que falta de conhecimento, de aprofundamento na questão da cirurgia, de achar, tem muita gente que fala, nossa, mas você vai fazer e depois, o que você vai comer? Gente, eu vou comer o que todo mundo come, normal, sabe? Só vou ter uma limitação no meu estômago, que pode ser que cause intolerância com algumas coisas, mas a probabilidade é que volte a comer tudo com moderação. E esses fiscais é muito engraçado, porque a minha mãe sempre foi fiscal do meu prato. Sempre. Então, desde quando eu era gorda, até quando eu era gordinha, até quando eu fiquei magra e agora depois que eu fiz a bariátrica. Então, ela sempre olha meu prato e fala, filha, acho que dá pra tirar um pouquinho. Ela não fala mais isso porque eu já não como tanto. Mas aí ela fala assim, cuidado, viu, você pode engordar. Então, assim, isso não sai da cabeça dela. Ela tem muito medo que eu volte a engordar tudo que eu já tive um dia. Então, a gente sempre tem aí essas figurinhas que fiscalizam aí nossa vida. O
nono ponto que a gente colocou aqui como ponto negativo é a marca dos furinhos. Eu não sofro tanto, né? Porque eu sou moreninha e meus furos... Moreninha. E meus furos não aparecem tanto, e o tanto que aparece não me incomoda tanto. Mas a K, que é mais branquinha e tem queloide, né, na cicatrização, então a marca fica bem forte, né? A minha marca fica da cor dela, da minha cor dela, e aí fica muito aparente. Não que eu ligue, mas fica muito aparente. Fica até com relevo, né? Eu tenho queloide, então fica com alto relevo e ela fica bem escurinha, então é super perceptível. Eu não ligo, ponho biquíni, não tô nem aí. Mas se eu pudesse não ter, obviamente, eu ia gostar que a minha fosse igual a dela, que é quase bem clarinha, bem perceptível, a cicatrização dela foi ótima. Fora que tem muitas pessoas, e aí não vou entrar no mérito se é legal ou se não, mas tem muitas pessoas que não gostam de contar que fizeram a cirurgia, sim. Entendeu? Que a obesidade ficou num lugar lá atrás e acabou, sabe? Então, pra quem não quer contar, pra quem tem essa questão de, deixa quieto, não vou falar pra ninguém, acaba sendo uma parte ruim, sim. Entendeu? E o último item, aí acho que se aplica mais pra mim do que pra cá, que é são os gastos com remédios e tomar vitamina pro resto da vida. Os gastos inicialmente você também teve, né? Que foi com remédio, pantoprazol, protetor de estômago, né, o whey, suplementos, essas coisas. Mas eu, por exemplo, tenho que levar isso pro resto da vida. Todo dia polivitamínico, todo dia whey, todo dia colágeno. Um pote de whey é quase R$300, sabe? O polivitamínico que eu uso é R$50. O colágeno mais 70. Varia se tem que tomar uma vitamina B12 ou uma vitamina D. O ferro é carésimo. Então, realmente o gasto e a longo prazo é um pouco puxadinho. Só que por outro lado, o que eu penso é o quanto eu gastava também com remédio. Sim. E com comida. Então, e com roupa plus size, sim, que é super caro. Então, pensando só nessa questão de tomar remédio, eu prefiro tomar minhas vitaminas, meu whey, meu polivitamínico, do que tá tomando Tramal, que eu tomava antes. Exato. Então, uma coisa aí acaba compensando outra financeiramente e na questão de saúde mesmo. Pelo sleeve, você toma só uma vitamina. Eu tomei um pouquinho de suplemento no começo, mas bem pouco. E você toma uma vitamina, que é uma vitamina para mães, e depois de um ano você pode suspender. Então, foi muito mais simples. Mas eu emagreci menos do que a outra cirurgia. Então, tudo tem os seus prós e contras. E por outro lado, também, você tem que acompanhar pra ver, né? Sim. Se, por exemplo, a queda que ela falou que às vezes dava uma burladinha e não tomava, queda de cabelo. Sim. Então, tem que estar sempre analisando aí pra ver se tá precisando ou não do suplemento. Isso mesmo. Né? Fechou. Fechou. Então, galera, estamos fechando aí esse vídeo. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre o lado positivo, os prós da cirurgia bariátrica. Nesse aqui a gente falou os pontos negativos, né, na nossa opinião. Se você achar outros pontos também, comenta aí. Gente. Ou se os pontos que a gente apontou também não faz muito sentido pra você, comenta também. E a conclusão que a gente chega é que os pontos positivos superam imensamente os pontos negativos, sabe? Você ter motivação, disposição, autoestima, saúde, supera uma queda de cabelo temporária, supera um olhar torto do seu parente, sabe? Supera os seus furinhos, a sua flacidez. Então, assim, no final das contas, o que fica é a saúde, o seu bem-estar e a sua autoestima. E com isso, qualquer ponto negativo já cai por terra. Porque você conseguindo resgatar toda a sua essência, toda a sua autoestima, ou às vezes elevar a autoestima. Às vezes você não tinha, né? Ou encontrar a sua autoestima. Então, assim, pra gente, no final de toda essa discussão que a gente teve, faz muito sentido você fazer a cirurgia. Pra mim, pra Paty fez, pro Ti, pra Lala, enfim, todas as pessoas que a gente conhece fizeram, fez muito sentido. Então, tudo que é negativo que a gente falou foi só uma fase, passou, e agora a gente tá super bem colhendo coisas boas. Exatamente, colhendo os frutos positivos, né, da cirurgia bariátrica. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que estava com dúvida a se decidir, seja lá qual for a sua decisão.
E se inscreva no canal, dá um joinha, que ajuda bastante a gente. Curte a Paty e fica no canal que a gente tem muita novidade aí, hein? Vem vindo mais coisa. Conteúdos, muitas dicas. Receitinhas. Receitinha fit. Ela não fazia nada na cozinha, agora tá melhor do que eu. Então é isso, galera. Muito obrigada. Dá um beijo. Na cara. E até a próxima, Beijo. gente. Beijo.